noite aos nossos professores e homenageados aqui presentes. Cumprimentamos o diretor acadêmico da UENG, Unidade Passos, e também nosso paraninfo, professor Itamar Faria. Cumprimentamos também o professor homenageado Gilberto Abreu. Cumprimentamos o coordenador do curso de História, Adelino Franklin, e também cumprimentamos a servidora técnica administrativa, a secretária do curso de História, Karina de Mello. Cumprimento também os meus colegas formandos aqui presentes e, por fim, cumprimento familiares, os amigos, parentes, os professores aqui presentes. Essa não é uma história qualquer, mas a história de muitos, na qual a personagem principal é a própria humanidade. Numa viagem no tempo e no espaço, vamos de encontro com o nosso próprio passado, vitorioso ou trágico. A história é construída por muitos olhares, complexa e dinâmica, é feita por humanos e eventualmente pode ser transformada ao longo dos tempos. Em teoria, a história estuda o passado a fim de compreender o presente. Ainda há quem diga que a história é também estudo do presente. De princípio, através da escrita, documento histórico, a qual proporciona reflexões dos feitos humanos ao longo de toda a historicidade. E ainda, sob este mesmo sentido, a escrita da história é construída nas chamadas correntes historiográficas. Por exemplo, o positivismo, no final do século XIX, na relevância dos documentos escritos dos heróis nacionais, seus feitos e bravuras. Por outro lado, a história também recebe a contribuição da corrente historiográfica marxista para entender e conhecer os aspectos econômicos de uma sociedade, sob uma nova abordagem do conflito da relação entre consciência e realidade e da dinâmica histórica. Também destacamos a corrente historiográfica francesa dos Análises do século XX, que a partir de então a pluralidade das fontes históricas, da evidência social, como meros participantes da construção histórica através das memórias, das oralidades, dos artefatos, das particularidades e da interdisciplinariedade de áreas afins. Negar o passado é anular a própria história. Cada sujeito histórico escolhe a corrente historiográfica que melhor lhe sustente. Afinal, o objeto histórico estudado possui espectadores com ideologias diversas. Isso explicaria o considerável número de livros de histórias sob a mesma temática, o que também justifica a sociedade multicultural, plural e diversa. Em nossa era contemporânea do século XXI, marcada na sua maioria por esquecimentos e negações históricas, onde o foco volta para discursos de segregação, sendo eles de ordem sociocultural, política e religiosa. Por trás disso está maquiada ou manipulada as mentiras, principalmente veiculadas nos sites de relacionamentos, sendo propagadas automaticamente sem consultar as fontes. Vale lembrar
que as notícias falsas possuem matrizes de cunho político e pessoal. E aí fica evidente sobre a necessidade de pesquisar os fatos históricos, de ir nas raízes da fonte, duvidar e questionar a notícia, por mais que a informação seja instigante. Assim, através da internet, vemos a proliferação desenfreada de mentiras com propósitos partidários. A diversidade na pluralidade social, cultural, política e religiosa no Brasil e no mundo é natural. O perigo se encontra quando discursos de ódio não aceitam essa ordem natural. Enquanto professores, o professor é condenado à esperança. Ele aposta no futuro, mas educa no presente. Não existe uma fórmula pronta de práticas pedagógicas na qual o professor deve seguir. A cada nova turma de alunos em sala de aula, um método, uma didática na relação ensino-aprendizagem a ser aplicada. Isso demonstra que estamos inseridos no tempo destes alunos, sujeitos aprendizes, em que devemos corresponder aos anseios educacionais dos mesmos. Sendo assim, a escola é uma instituição social e, como tal, reflete a sociedade no seu tempo, trazendo as marcas para a sua história. Talvez o mais bonito do magistério seja parafraseando o professor Jorge Steiner: aquilo que desperta dúvida, que encoraja a dissidência, que prepara o aluno para a partida. No final, um verdadeiro mestre deve estar só. Esse discurso não é uma síntese histórica e nem é da intenção deste vassalo da história que nos fala querer colocar considerações finais. Pelo contrário, a história como tempo é um contexto vasto, dinâmico e ininterrupto, porque novas páginas estão sendo escritas. E sobre a importância da participação de todos, homens e mulheres, brasileiros ou cidadãos do mundo, meros construtores da história. Com isso, me inspiro no dramaturgo e poeta alemão Bertolt Brecht, ao deixar a seguinte reflexão: os faraós construíram as grandes pirâmides. Onde estavam os pedreiros? Quando Júlio César conquistou a Gália, não levava com ele nenhum cozinheiro? Quando a invencível armada naufragou, Filipe da Espanha chorou. Será que ninguém mais chorou?